Já de volta ao vivo e em cores, agradecendo o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Estamos ao vivo com o programa Vida e Saúde. E hoje, hérnia de disco é o tema que nós estamos trazendo para você, para entender, para tirar as dúvidas. Conosco aqui, um dos maiores especialistas do tema, Dr. Demetrios Kazak Abraão, neurocirurgião e especialista em cirurgia da coluna. Aceitou nosso convite, está aqui para responder a sua pergunta. Então vai ligando 19 3871 9620, 19 3871 9620. Quer mandar um e-mail? O computador está aqui do meu lado, vidaesaúde@rs21.com.br. vidaesaúde@rs21.com.br. E o WhatsApp, que também está, muitas pessoas já participando, com a graça de Deus, 19 9675 5600, 9675 5600. Doutor, chegou uma pergunta aqui da Carmen de Itajaí, Santa Catarina. Obrigado, dona Carmen, que Deus abençoe a senhora, viu? Meu esposo tem problema de coluna, ele tem hérnia de disco, diz ela assim. Tem tratamento? Tem como fazer cirurgia? Ela disse assim, outro dia ele foi no dentista, quase não conseguiu se levantar. É perigoso ficar inválido numa cama? Meu nome é Carmen, moro em Itajaí e está dizendo assim, está parabenizando o programa e a sua presença aqui. A Carmen, preocupada com o esposo dela, que foi ao dentista, não conseguiu nem sequer quase levantar da cadeira, doutor. Olha, dona Carmen, quando nós estamos num estágio como o do seu marido, que se for uma hérnia de disco realmente, como diagnóstico, está levando ele a ter uma incapacitação de ficar muito tempo sentado, se locomover, na maioria das vezes o tratamento é cirúrgico. Porém, nós temos sempre que tentar tratar antecipadamente, antes de uma cirurgia, um tratamento clínico, com o uso de medicamentos adequados, fisioterapia, acupuntura muitas vezes, reposição postural. E aí sim, se depois de um certo tempo não houver uma resposta ao tratamento clínico, se optar pelo tratamento cirúrgico como última opção. E o tratamento cirúrgico ele tem o seu tempo certo, ou seja, quando o paciente já não tem uma qualidade de vida boa e que já fez todo tipo de tratamento clínico que não deu resposta, aí sim a gente opta pelo tratamento cirúrgico. Com relação à invalidez, eu diria que se ele não for tratado adequadamente, aí sim existe o risco de invalidez. Por quê? Porque a hérnia ela vai cada vez mais comprimindo as raízes nervosas, chega uma certa hora de tanta compressão, essas raízes, por estarem tão machucadas, elas começam a ter um processo degenerativo da condução delas e com isso o paciente passa a não ter mais a força suficiente na perna, alteração de sensibilidade. E depois de um certo tempo, se o tratamento não for adequado, mesmo com cirurgia, isso não volta mais, porque o nervo já se lesou tanto que a gente não tem mais retorno do que o nervo se machucou. E daí, doutor, o que fazer um transplante de coluna? Existe isso ou não? Não, ainda não, Quem sabe um dia. Mas o que eu aconselho é sempre, como eu disse no começo, você tem um problema de coluna, não deixe esse problema retardar, não deixe esse problema ficar prolongado, vá ao especialista. Você pode procurar um clínico geral primeiro, o seu clínico de confiança, ele te encaminhar para um reumatologista, para um neurocirurgião ou para um ortopedista especialista em coluna e conduzir o seu caso corretamente. Ô, doutor Demetrio, a gente viu na reportagem aí os técnicos, realmente os personal trainers realmente ensinando o que é correto. A gente viu que a competência e a qualidade das informações. Mas muitas vezes, muitas dizem assim, você tem dor na coluna. É porque a tua musculatura está fraca. Vai na academia para você fazer exercício. A pessoa vai e começa a fazer exercício, até mesmo esconde que ela tem algum problema na coluna. Isso, o que acontece? Eu, por experiência própria, já operei 2 pacientes que saíram da academia e já foram para a mesa cirúrgica por hérnia de disco extrusa, que fez um esforço demasiado, não estavam tendo acompanhamento correto com o profissional de educação física, fizeram esforço demasiado com a coluna e acabaram tendo uma hérnia de disco aguda e que precisaram ser operados com urgência, Porque em muitos casos nós temos hérnias de disco que precisam ser operadas com urgência quando a hérnia é muito grande, extrusa e que causa até déficit motor na perna, no braço e dor lacinante. Então, obviamente, você fazer uma academia com um profissional adequado de educação física, orientando você a fazer o exercício correto,
já ter ido, obviamente, no seu médico e ele ter orientado o que deve ser feito, né? Não só o profissional de educação física, mas o fisioterapeuta, que tem um papel fundamental no tratamento de hernia de disco, e alguns outros exercícios, por exemplo, Pilates também, o RPG, entre outros tratamentos. Aproveitando, doutor, só interrompendo, mas assim, o senhor que está falando está dentro dessa pergunta da Fátima Lucena. Obrigado, Fátima, Deus te abençoe, viu? Quem tem hernia de disco pode fazer que tipo de atividades físicas? Musculação, hidroginástica, pilates? Qual o melhor para uma pessoa que tem 63 anos aí, a nossa amiga Fátima Lucena, doutor? Depende muito de como vai estar esse processo da hernia de disco, o tamanho, a degeneração que vai estar essa herniação. Aí sim a gente recomenda qual o tipo de exercício que o paciente deverá fazer. Mas na grande maioria das vezes, para início de um tratamento, a água é o melhor. Né? Então, exercício na água, porque você entra numa piscina, uma hidroterapia, uma hidroginástica, você não tem o peso do corpo que no impacto exatamente durante o exercício físico, e com isso você adquire uma musculatura maior, vai adquirindo como até o colega falou, o professor de educação física, do core, que é o abdômen e também a musculatura da coluna, que faz toda a circunferência da estrutura da nossa posição ereta, né? Então, essa musculatura, ela pode já sendo melhor adquirida, melhor proporcionada com a hidroginástica, que é um exercício, ou hidroterapia, que é junto com um profissional fisioterapeuta junto, que orienta direitinho os exercícios e com isso a pessoa tem uma melhora muito grande da dor. Há aqueles episódios, doutor, assim, que a pessoa está de pé e de repente vai se acocorar ou vai buscar alguma coisa, pegar alguma coisa no chão e quando levanta, já levanta com as mãos nas costas, assim, gemendo de dor. É um episódio ou foi um mau jeito naquele momento ali? Pode ser as duas coisas. Pode ser um episódio que ali ela teve uma contratura muscular que causou muita dor naquele momento, abaixando erroneamente, sem postura nenhuma, ou ela já tinha alguma coisa pré-existente, por exemplo, uma protusão discal que se herniou de uma vez naquele movimento, né? Doutor, aqui, vamos lá para Minas Gerais, estado de Berilo, Minas Gerais, o nosso amigo César Cardoso. Obrigado, César, que Deus te abençoe, obrigado pela participação. Ele dizia, Frei, parabéns pelo programa, está dizendo assim, obrigado. Frei, minha mãe fez recentemente um exame de tomografia e constatou que ela tem um abaulamento discal na lombar 5, S1 é sacro? L5 e S1, esse é entre a última vértebra lombar e o osso sacral. Isso, L5, S1, L4, L5, L3 e L4. O que quer dizer isso exatamente? E ela sente dores no joelho e nas costas. O que fazer? É o nosso amigo César Cardoso, lá de Berilo, Minas Gerais, doutor. Olha, César, quando o diagnóstico vem o abaulamento discal, nós não temos ainda uma hérnia de disco propriamente dita. Já há, provavelmente, na coluna da sua mãe, o que nós chamamos de um processo degenerativo do disco, que pode futuramente evoluir para uma hérnia de disco franca e ela ter mais dor ainda. O que a gente recomenda nessa hora é realmente exercício físico, reposição postural, fortalecimento da musculatura do abdômen e da coluna para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. E, obviamente, um segmento com o médico dela, especialista em coluna. Doutor, eu estou visualizando uma coluna aqui, quem tem casa já viu também, o senhor já trouxe até o molde aqui. A gente tem a vértebra, que é o ossinho. Isso, exatamente. E entre um ossinho e outro, uma vértebra e outra, o disco é isso ali no meio? E no meio, exatamente. A nossa coluna ela é formada pelos ossos chamados vértebras, e são pequenos ossos um sobre o outro, e entre esses ossos existe um disco de cartilagem, que ele é evidentemente mais mole do que o osso, e esse disco tem a função de fazer uma certa movimentação da nossa coluna, né? E também de manter a nossa coluna mais ereta possível, né? Juntamente com toda a musculatura em volta. Então, esse disco é que vai ter o problema da hérnia de disco, porque essa cartilagem, esse disco, ele é feito com um anel fibroso em volta, não é? E dentro dele tem um núcleo de muita pressão. Então, o que acontece? O disco vai se degenerando, esse núcleo que tem muita pressão sai e aperta lá os nervos que estão saindo da coluna. E essa saída
né? Essa saída que a gente chama de herniação. É um líquido, doutor, que sai, se não, desloca? Não, é um conteúdo realmente de fibrina mesmo, de cartilagem mesmo, né? Que o anel se rompe e com isso o que está lá dentro, que é o núcleo sai para fora e faz a herniação da raiz. Ô, doutor, e tem muita gente que sente essas dores nas costas e claro, né, a gente sempre tem aquela medicina curativa, que é imediata, enfim, não há tanta a preventiva. E o teor do nosso programa Vida e Saúde é oferecer uma medicina preventiva, né? Mas muita gente sente dor nas costas e vai lá na farmácia, eu quero assim um relaxante muscular, eu quero um anti-inflamatório, toma por conta, etc. Ou se não, recorre àquelas práticas assim, estou com dor nas costas, faz uma massagem aqui para mim. Ou seja, e aí a outra pessoa vai fazer uma massagem. Quais são as consequências disso tudo, doutor? Gravíssimas, né? Porque, primeiro, a automedicação em qualquer doença é muito prejudicial ao paciente. Hoje nós temos um bombardeamento da mídia em cima de medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, sem nenhuma necessidade de prescrição médica obrigatória, que é um erro da nossa saúde em geral no Brasil. Então há um excesso de uso de anti-inflamatórios, analgésicos, e com isso a pessoa mascara o que ela está tendo. Ela pode estar tendo desde uma hernia de disco até um tumor gravíssimo na coluna, que ela está protelando o diagnóstico e que depois vai ser muito mais difícil de tratar. Além disso, a massagem, se não foi feita por um profissional que tem experiência, que seja indicado por o seu médico, também pode ser um profissional que não esteja bem qualificado ainda para fazer essa massagem, e há um alívio ali momentâneo, mas o problema não está solucionado e nem muito menos diagnosticado, né? Então, pode ser gravíssimo esse tipo de conduta. Estou vendo a orientação, medicina preventiva aqui. Doutor, vamos lá para Brasília, vamos entrar na casa da dona Vilma. Obrigado, dona Vilma, está parabenizando o programa maravilhoso, diz ela aqui. Obrigado, dona Vilma, é isso que a gente quer mesmo, viu? Ela diz assim, fui diagnosticada com uma hérnia na coluna cervical. Já me passaram vários remédios, mas sinto muitas dores insuportáveis, diz ela. Teria algo para amenizar as dores? Compressas de água quente ou gelo ajudam? Pergunta a nossa amiga Vilma, lá de Brasília, que está parabenizando o programa, doutor. Dona Vilma, a compressa de água quente é bom para fazer um relaxamento muscular, porque, obviamente, o que acontece é que a raiz nervosa que passa por toda a musculatura do seu pescoço vai até o braço, ela está totalmente alterada e causa muita dor na sua musculatura, uma tensão muscular. Obviamente que o calor local pode aliviar. Mas o que é necessário no seu caso é se averiguar como é essa hérnia de disco, o quanto ela está comprimindo. Existem outros exames que nos ajudam nos dizem assim, o quanto que essa hérnia está prejudicando o nervo. Por exemplo, um exame que é a eletroneuromiografia, que é um exame que faz uma análise de toda a inervação dos braços e das pernas. A gente tem noção de quanto o nervo está sendo machucado por aquela hérnia de disco também. Então, não é só o exame de imagem, como uma ressonância, mas nós temos também esse outro recurso. E com isso a gente vê e consegue fazer um diagnóstico melhor para indicar o melhor tratamento para a senhora. Doutor, aqui também a gente colocou o tema no ar, colocamos nas redes sociais e fomos às ruas para perguntar, para ver as curiosidades do santo povo de Deus, para ver que tipo de pergunta sobre hérnia de disco esse povo tem. Porque aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Bom dia, meu nome é Abigail. Doutor, eu gostaria de perguntar quais são os sintomas, as dores da hérnia de disco. Doutor, recapitulando aí para a dona Abigail, quais são os sintomas, então, de uma hérnia de disco? Geralmente, os sintomas, você pode ter uma cervicalgia ou uma lombalgia, uma dor na região cervical ou uma dor na região lombar, na grande maioria das vezes. Essa dor é uma dor que vai se acentuando e piorando com o tempo. E depois disso, você pode ter uma irradiação dessa dor para os braços e para as pernas, com limitação dos movimentos e alteração da sensibilidade. Mas também uma dor aguda na coluna, tanto cervical como torácica ou lombar, sem irradiação, às vezes pode também ser uma hérnia de disco que se agudizou e ainda não se irradiou. Então, dor na coluna forte, durou mais do que 7 dias, não melhorou, procure um especialista. O senhor falou de movimentos e tem uma pergunta justamente que fala sobre isso, doutor. Tem uma vizinha que perdeu os movimentos da cintura para baixo. O médico disse que é hérnia de disco e
infeccionou a medula. Com muitos remédios e fisioterapia, está voltando a andar. Isso procede? É o nosso amigo Arnaldo Costa, que a gente agradece a pergunta e fez a pergunta, Arnaldo. Vai ouvir a resposta. Arnaldo, sim, pode proceder sim. Por exemplo, as hérnias de discos cervicais e na região torácica, elas atingem diretamente a medula nervosa, a medula espinhal. A medula, ela é um caminho de todos os neurônios, todos os nervos que vêm lá do cérebro e vai se alastrando com os nervos para as pernas, para os braços, para as vísceras, etc. Então, se a gente tem uma hérnia na região cervical, na região torácica, que faz uma compressão da medula espinhal, você pode sim ter uma tetraplegia, uma paraplegia aguda, e se no caso dela, não sei se ela foi operada ou não, pode haver então esse sintoma que você relatou. Então, às vezes, por isso que nós dizemos, às vezes a hérnia de disco ela pode ser extremamente perigosa nesse sentido, se ela não for bem tratada e bem conduzida. Está vendo como vale a pena perguntar? A gente está aqui ao vivo para tirar as dúvidas, trazemos sempre grandes especialistas que nos ajudam a esclarecer sobre esses temas, essas matérias, por isso que vale a pena perguntar. Eu vou fazer a pergunta, mas o doutor vai responder no próximo bloco. Minha avó tem 67 anos e há 10 anos ela sofre com hérnia de disco. Ela está toda envergada e sente muitas dores. Os médicos falam que não pode operar, só no último caso. É realmente isso? É a pergunta da nossa amiga Nath, né? Então a Nath quer saber a resposta, Nath? Então não sai daí, a gente vai chamar um intervalo, na sequência temos essa resposta da Nath, para a Nath, da avó dela, e também a sua pergunta. Não sai daí, a gente volta já só para você.